Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 30 de setembro, são 10h30 da manhã. Às segundas a gente costuma ter um Bom Dia Mai mais curtinho de notícia, né? Às segundas normalmente a agenda é bem esvaziada aqui no mercado doméstico. Hoje a gente não foge à regra, então eu vou começar pelo relatório Focus, que a gente sempre começa às segundas, e aproveitar que a gente está num dia mais curto para dar uma passada sobre as notícias políticas desse final de semana, e inclusive sobre aquela coisa entre ruído, né, político e realidade que a gente até falou no nosso vídeo de chamada aqui para o programa que foi divulgado nas redes sociais no dia de ontem, que eu acho que cabe muito ao tema. Então vamos lá, começando pelo relatório Focus, que é aquele relatório compilado pelo Banco Central com as expectativas do mercado para as projeções de inflação, câmbio, juros. Então é mais uma semana de recuo nas expectativas de inflação. Essa semana o recuo foi bem marginal mesmo, de 1 ponto percentual somente, mas a projeção de inflação foi para 3,43 em 2019 e 3,79 em 2020. Eu destaco que foi mais uma semana em que as projeções de inflação recuam a despeito de uma piora nas projeções de câmbio. Então, as projeções da taxa de câmbio desse ano agora estão em R$4, e para 2020 foi bem pouquinho, foi de 3,90 para 3,91. Outro destaque fica por conta da projeção da taxa Selic, que o mercado agora espera que caia 50 pontos na próxima reunião e 25 pontos na última reunião do ano, fechando aí a Selic em 4,75. Para 2020, as projeções seguem em 5%. Então, ou seja, teria alguma subida de Selic ao longo de 2020 para fechar nesse nível. Nós continuamos nosso call de uma queda de 50 na próxima e manutenção, sem essa queda adicional de 25 pontos base. Então, na parte de política, que eu acho que vale falar, né, nesse fim de semana, a gente teve aí notícias bem mistas em relação ao protagonismo do ministro Paulo Guedes e ali a interlocução dele próxima ao presidente Jair Bolsonaro. A entrevista da Folha de São Paulo, ela fala que o ministro Paulo Guedes estaria perdendo espaço junto ao presidente, porque o presidente antes contava ali com o ministro como um posto Ipiranga, né, termo que ele mesmo usou, o próprio Bolsonaro usou para chamar o Paulo Guedes. Ele estaria recorrendo a outras fontes para se consultar. Então, ele cita, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, e também até mesmo o general Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional da República. E aí, assim, ele diz, para basear, né, essa avaliação, a Folha fala de algumas derrotas aí recentes do ministro, como por exemplo o caso da CPMF, que acabou na demissão do Marcos Cintra. O Estadão, o Estado de São Paulo, trouxe uma matéria dizendo exatamente aí do protagonismo do Guedes para fazer a pauta econômica avançar. E qual seria a grande ideia que ele teve? Foi a notícia que a gente até falou aqui na semana passada, da reunião ali de cúpula entre o Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, exatamente para lhe dar uma acalmada nos ânimos, né, entre os dois, essa coisa de busca de protagonismo das duas casas, Câmara e Senado. Então, na medida que o Paulo Guedes vem, abre a agenda econômica, divide entre as duas casas para que ninguém ali fique com um protagonismo muito exacerbado em relação à outra casa, né? Porque se a gente for falar hoje em protagonismo, até agora, com certeza é a Câmara, já com a aprovação de reforma da Previdência, que tem levado aí o mérito, inclusive o Rodrigo Maia, ele foi muito parabenizado em público pela condução da casa na questão da reforma da Previdência. Então, o Paulo Guedes teria servido ali como um intermediador, né? Não, até menos Brasília, não é nem se metendo, nem tentando direcionar, mas assim, dividindo, a pauta econômica é essa, a gente tem infraestrutura, tem pacto federativo, tem PEC da regra de ouro, e ele divide, organiza, todo mundo sai satisfeito. E aí, para vocês terem só uma ideia da dificuldade que assim, a gente aqui tem para fazer uma análise de Brasília só por notícia de jornal, assim, né? Ou seja, sem analista político, sem ir a Brasília, né? Sem uma opinião um pouco menos viesada, assim.
pelo que a gente acompanha mais de perto do que simples notícias de jornal, a gente está mais para a segunda linha, na linha do Estadão. Não só tem um elemento torcedor, claro, né, porque a gente quer que o Brasil avance, então melhor seria se o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que tem bastante prestígio junto ao mercado, estivesse ganhando relevância e não perdendo. Mas eu acho que faz mais sentido com o que a gente ouviu em Brasília na semana passada, com o que a gente ouve dos analistas políticos que a gente conversa, das pessoas que a gente lê. Então, assim, de fato, existiu uma reunião na semana passada entre o Guedes e os presidentes das duas casas. De fato, parece que ter tido uma divisão, e tanto é que é esperada para amanhã a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno no plenário do Senado, depois do atraso da semana que vem. Então, é claro que a gente continua acompanhando, né? Assim, não é, acho que é isso e acabou. A gente está sempre acompanhando Brasília, mas eu acho que isso aí foi uma prova, assim, desses ruídos que uma leitura, assim, desavisada podem trazer na avaliação da gente em relação ao clima político em Brasília. Passando para o cenário externo, na sexta-feira surgiram uns temores de que os Estados Unidos ia impedir empresas chinesas de listar ações nas bolsas de valores americanas. Ela foi desmentida pelo Tesouro, essa notícia. Então, o clima da trade war positivo permanece. Tem uma expectativa bastante grande para a reunião entre as duas nações nos dias 10 e 11 de outubro. Mas a expectativa é comedida, que seria o quê? Uma coisa como uma mini trégua, um mini acordo, né? Nada que fosse zerar a pedra, tira tarifação dos lados, agora são todas empresas amigas, não, mas eu acho que dá para dar pelo menos uma estancada em novas tarifações, essa é a expectativa do mercado. Aí nessa linha, para falar de China agora, saíram números de gerentes de compra chineses aí na madrugada daqui do Brasil, né? O mercado lá já aberto, vieram acima do esperado, então números positivos de China sempre fazem bem ao mercado, né? Porque é uma potência, então mostrando que a China ainda está aí crescendo e aí demandante do resto do mundo em relação como elemento ali importador, né? De produtos do resto do mundo. Então costuma sempre ser positivo. E também aproveito para falar que amanhã é a comemoração dos 70 anos do Partido Comunista Chinês. E aí é engraçado, só que a essa hora a gente tem uma economia de mercado, mas nem tanto, porque o mercado local chinês vai ficar 7 dias fechado. Então, assim, a gente dificilmente vai ter alguma notícia da China pelos próximos 7 dias, se não notícias internas, né? Talvez alguma anúncio de pacote, de medida de estímulo, mas talvez nem isso mesmo. E aí fica aquela coisa engraçada, né? Imagina você, sei lá, posicionado em China, e aí, não, agora o mercado está fechado por 7 dias e lide com isso, né? E de fato mostra que a intervenção do Partido Chinês, do Partido Comunista, é bastante forte naquela economia. Passando para o mercado, as bolsas em geral elas operam em alta bastante discreta essa manhã. Primeiro por causa desse desmentido das notícias envolvendo China e Estados Unidos, né? No geral, o dólar apresenta uma leve alta em relação às moedas emergentes, idem aqui enquanto nosso real. Então, assim, não tem nenhuma notícia negativa para o real no radar. É mesmo aquele movimento que a gente tem falado todos os dias de melhora forte do dólar, né? Os Estados Unidos ali como uma ilha de um país que está até caindo juros, mas continua crescendo, inflação em torno da meta, enquanto o mundo que não cresce, que está uma inflação extremamente baixa, então o dólar se valoriza em relação às outras moedas. E aí também acho que vale só destacar que depois daquele evento na Arábia Saudita, que o preço do petróleo disparou, ele já tem aí a quinta baixa seguida e já está de volta a patamares próximos de antes do evento. Então, como é que o mercado vai muito rápido também e acaba voltando, né? Aqui no mercado doméstico está bem de lado, sem notícias relevantes, sem variações relevantes também. Tudo leva a querer ser um dia bem próximo ali do 0 a 0, tanto real quanto mercado de juros, bolsa, assim, sem variações muito expressivas no dia de hoje. Por hoje é só, a expectativa fica para amanhã, para a volta de Brasília. A agenda também começa a ficar um pouco mais animada a partir de terça-feira. Então eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.